E aí pessoal, beleza? Vou falar um pouco baixo aqui porque tá cedo ainda, mais ou menos 6 horas da manhã aqui, agora, né? E desculpei não ter colocado mais vídeos antes de ontem e ontem. Estava resolvendo uns problemas pessoais aí referentes ao concurso o curso de formação vai iniciar, e acabou que não deu. O pessoal que é apressado, adiantado, que coloca nos comentários aí, inicia-se a partir de tal minuto, daqui a mais ou menos 5 minutos a aula propriamente dita irá começar. Antes disso, um bate-papo rapidamente. Eu acho que é importante conversar isso aí, porque tem pessoas aí que é a primeira vez que está tentando concurso, e esse concurso pode ser a chance da vida dessas pessoas. E por que isso? Porque já foi a chance da minha vida um dia, guarda municipal. Vou falar um pouquinho sobre puxadores, pessoas que puxam a gente. Vocês vão encontrar dois tipos de puxadores nessa vida. O primeiro tipo de puxador, que serão amigos, família, namorado, enfim, é aquele puxador que, quando você falou que vai fazer inscrição para o concurso da Guarda Municipal de Belo Horizonte, essa pessoa se sentiu incomodada. Não porque a profissão é perigosa ou algo parecido, mas porque você está saindo de um padrão que essa pessoa tem para si. Então toda vez que você se desnivela dessa pessoa, isso aí vai incomodar. Essa pessoa com certeza ela sabe a última coisa que está acontecendo no Instagram, ela conhece todas as baladas da cidade, ela sabe aquele barzinho, ela é cliente VIP num determinado barzinho, e não vai doar seu final de semana para fins de seu crescimento pessoal. Por outro lado, pessoal, há também outro tipo de puxador. Há também amigos, família, parentes. Esse tipo de puxador, ele vai impedir que você se estacione. Esse tipo de puxador, ele vai te incentivar a voltar aos estudos, se você tiver saído. Ele vai te incentivar a entrar numa faculdade. Ele vai te incentivar a fazer inscrição num concurso público. Ele vai te incentivar a ter um projeto, ser um empresário ou algo parecido. Isso porque, para ele, esse tipo de pessoa, ver você bem é uma coisa que incentiva ele também a ficar bem. Então a gente tem que estabelecer quais tipos de laços de amizade que nos rodeiam, que serão bons para a nossa vida. Eu estou falando isso porque eu estou organizando aqui meus documentos para fins do curso de formação que eu vou iniciar, e vi aqui que, vou mostrar aqui, eu era ajudante de cargo aqui na Jamef Transportes. Meu salário, olha só, era menos de R$285. Ficava carregando aquelas caixas pesadas no centro da cidade, todo suado, e isso me incomodava. Na época o salário mínimo era 395, só que eu trabalhava 6 horas. Continuei estudando no ensino médio e também consegui estudar para o concurso da Guarda Municipal. Então eu fazia meus 3 turnos. De manhã estava na escola, de tarde estudava para o concurso da Guarda Municipal, e de noite, de tarde até a noite, até meia-noite, estava lá carregando caixa pesada. Enfim, e hoje em dia, sou uma pessoa melhor? Eu acho que eu sou uma pessoa melhor. Hoje em dia eu me considero um incentivador. Eu quero que as pessoas tenham sempre o objetivo de crescer na vida, mas crescer na vida do jeito que for. Não estou falando que passar num concurso é crescer na vida, mas talvez emagrecer seria crescer na vida, talvez sair de um relacionamento tóxico seria crescer na vida. Enfim, e a gente tem que buscar o que nós queremos, onde nós queremos crescer. Aves da mesma plumagem voam juntas. Então nós temos que ter isso em mente para poder não cometer alguns erros que vão fazer com que a gente mesmo se frustre, e também esses erros irão fazer com que a gente perca algumas oportunidades na vida. Então, pessoal, saiam de perto desse pessoal puxador que vai falar que você não vai conseguir, que vai colocar diversos empecilhos para a sua preparação, e tente se juntar a pessoas que vão te incentivar a conseguir esse objetivo. Hoje eu não sou uma pessoa melhor porque pessoas brilhantes, pessoas espetaculares estão por aí combatendo a fome, combatendo a miséria, criando medicamentos para doenças incuráveis.
salvando vidas, mas isso tudo sem ter algum benefício pessoal. Nós policiais, guardas municipais, policiais civis, militares, federais, etc., até nos aproximamos dessas pessoas que salvam vidas e que arriscam sua vida em prol do outro. Porém, nós temos um objetivo, que é voltar para casa vivo, todo dia. Ao final de cada turno, tem uma pessoa esperando você na sua casa. Então, seja mais próximo do brilhante possível e incentive as pessoas a mudarem também. Tá ok? Vamos iniciar. Passou 40 segundos aí, mas enfim, tá dentro da margem. Aula passada a gente tratou sobre princípios fundamentais e conseguimos finalizar. Ainda bem, né? Hoje nós vamos iniciar o estudo. Pronto. Dos direitos e garantias fundamentais, que é o tema 2, praticamente, do edital, da parte de constitucional. Vocês vão verificar que o título 2 tem o capítulo 1, direitos individuais e coletivos, e para por aí. Cleiton, então eu preciso ler o artigo 6º, que vai ser o capítulo 2? Não. Não. Eu sei que tem professores que gostam de pecar por excesso e tal, mas não precisa. Na verdade, o edital ele restringe o capítulo 1. Então vai ser só o artigo 5º da Constituição que você vai ter que ler. Mas isso é pouco, Cleiton? O problema é que não. São vários incisos, salvo engano, 72, 80, enfim, eu não sei quantos incisos não, mas a gente vai ver a maioria deles. Mas são mais de 60 incisos. Inciso é aquela, como eu já disse, né, aquele número romano com um enunciado. Então, a gente vai ter um trabalho aí para poder a gente estudar inciso por inciso. Ao final, vai ter aquela questão bisurada, aquelas questões bisuradas. Se eu não conseguir, eu vou dando a aula de 40 em 40 segundos mais ou menos. Eu vou parar o vídeo, vou iniciar um outro. Se eu não conseguir terminar tudo em um vídeo só, vai passar para o outro, sem problema nenhum. Vamos lá. Iniciando, pessoal. Desculpem, ainda não melhorei da gripe. O artigo 5º, ele vai tratar o seguinte: que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao direito à vida, igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Esses seguintes termos são os incisos. Então, a primeira constatação que a gente tem é que os direitos individuais previstos no artigo 5º, no caput é a cabeça, essa parte aqui, ó, do artigo, sem seus incisos. Então a parte do caput já vai informar que o direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade são direitos fundamentais e também são direitos individuais e coletivos. E olha só que interessante, fala que é garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Cleiton, então quer dizer que o turista não tem direito à vida no Brasil? Pois bem, isso aí já foi enfrentado pelos tribunais superiores e pelo STF, melhor dizendo, e foi considerado o seguinte: claro que o estrangeiro turista, ele tem sim o direito à vida, direito à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade. Essa questão de residente no país, olha só a interpretação, considerados residentes no país aquele que está no país, e não aquele que mora no país. Então não tem sentido de residência, mas tem sentido de, diria, permanência. Então aquele que está permanente no país, ou seja, que encostou o pé no Brasil, ele tem todos os direitos, alguns, melhor dizendo, a maioria dos direitos individuais assegurados. Eu falo alguns porque há direitos que vão ser extensíveis apenas a brasileiros natos, outros brasileiros naturalizados, mas isso aí a gente não tem que entrar no mérito não, porque não cai na nossa prova, mas é só para título de conhecimento. Nossa, escrito aqui. Bom, enfim, vamos lá, vamos para a próxima. Então, olha só, eu falei que o artigo 5º ele vai falar sobre inviolabilidade do direito à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Vocês viram aí, né, mais um mnemônico, VIUSP, quem gosta utilize, que é uma forma de se guardar os 5 direitos principais do caput. 5, né, direitos principais do caput.
Vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Olha só, além da inviolabilidade a esses direitos do VILSP, desses 5, ainda temos nos incisos do artigo 5º, ou seja, de modo implícito, a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, a inviolabilidade da intimidade, inviolabilidade da vida privada, da honra, da imagem, do domicílio e das comunicações. Então isso aí está condensado nos incisos do artigo 5º, que a gente vai ver daqui a pouco. Quero só que você observe o seguinte, olha, não há direito absoluto. Isso daí é um pressuposto que a gente vai ter que levar pelo resto da nossa vida. Porque muita gente fala, né, que, poxa, direito à vida, nossa, ninguém pode tirar o direito à vida. Isso está errado. Vocês vão perceber que, vocês vão olhar no artigo 5º aí, como vai ser tratado, o Brasil ele tem pena de morte. A pena de morte ela é aplicada em casos extremos. Só uma situação de guerra declarada para determinado crime e nos termos do artigo 84, que vai tratar sobre autorização, enfim, e vai dispor que precisa de um regulamento, que existe uma normativização acerca dessa pena de morte. Olha só, outro fato também, quando você, após pegar seu porte de arma de fogo, utilizar PT-59 ou o revólver calibre 380, ou melhor dizendo, o revólver calibre 38, na verdade a Guarda Municipal está usando a PT-58, na verdade, que é calibre 380, 59 já é 40. E o revólver calibre 38, se alguém vier uma injusta agressão iminente contra você, você poderá tirar a vida dessa pessoa se a sua vida estiver em risco, entendeu? Então, olha só, a lei autoriza você a tirar a vida dessa pessoa quando a sua vida está em risco. Então, esse direito à vida também não é absoluto. O próprio Estado pode tirar o direito à vida, você pode tirar o direito à vida. A gente também tem o direito à liberdade, mas comete um crime para você ver para onde vai sua liberdade. Temos também direito à propriedade, mas em caso de desapropriação, por exemplo, para construir uma via pública, uma rua, uma escola, esse direito de propriedade vai embora. Então a gente vai perceber que não há direito absoluto. Olha os exemplos que eu falei aí, ó. Pena de morte, legítima defesa, estado de necessidade. O direito à igualdade também é interessante, que ele vai ceder espaço para o direito à equidade. O que quer dizer isso? Aí vem a situação que muitos consideram injusta, cotas e tal, não vou entrar nesse mérito não. Porque aí fala que a Constituição ela fala que todos são iguais perante a lei, enfim. A gente não pode confundir, pessoal, igualdade. Igualdade ela tem dois aspectos. Um aspecto no sentido de isonomia e outro aspecto no sentido de equidade. A isonomia quer dizer que a gente realmente não vai fazer distinção entre brasileiros. Sim, só que entre brasileiros que possuem igualdade, essa igualdade material. Então, a distinção da lei, ou seja, a igualdade formal, ela não vai distinguir aqueles que encontram-se na mesma situação. Por exemplo, fala-se no artigo 1º, no inciso 2º, ou 1º, se eu não me engano, homens e mulheres são iguais em dignidade e direito. Sim, mas menstrua para você ver um homem. O que vai acontecer? Você vai morrer, porque você não menstrua, você não engravida. Então não tem como você ser igual a uma mulher, sua força física é diferente. Então a igualdade ela tem que ser olhada por dois aspectos. Um aspecto na isonomia, que é essa igualdade formal, e outro aspecto na equidade, que é o quê? Se a pessoa é diferente, eu vou fazer colocar elas em uma linha que elas vão ser iguais, por exemplo, você entendeu? Isso aí é igualdade material. Eu vou colocar um teste físico diferente para a mulher, porque se eu colocar o mesmo teste físico que eu coloco para o homem, ela não vai conseguir, entendeu? Então isso aí seria a equidade, igualdade material. Como eu disse, o direito não é absoluto, nenhum direito fundamental é absoluto. A liberdade eu já tratei, falei que ninguém será, primeiro, ninguém é obrigado. Ninguém será obrigado a fazer, deixar de fazer algo senão em virtude da lei, né? Afinal, não sou obrigado. Só que eu tenho também, olha só, liberdade de locomoção, eu posso
é livre a locomoção no território nacional. Olha só, em tempo de paz, ou seja, em tempo de guerra, esse direito pode ser restrito, podendo qualquer pessoa no território brasileiro entrar, no território brasileiro permanecer, ou dele sair com seus bens. Só que esse direito também tem que ceder o direito à liberdade, ele cede a determinados mandamentos constitucionais. Dentre eles, eu posso ser preso em flagrante, olha só, tenho minha liberdade de locomoção retirada, eu posso ser preso por ordem da autoridade judicial competente, entendeu? Eu posso ser preso em virtude de uma sentença condenatória, que é diferente da ordem judicial. A ordem judicial ela é provisória, não há ainda processo, a prisão temporária, a prisão preventiva. E eu também posso ser preso em virtude de uma sentença. Eu não, Deus me livre, mas a pessoa que comete crime, entendeu? Então, os incisos que vão tratar sobre essa liberdade de locomoção, por exemplo, tem o inciso 15, que é livre, como eu já falei, livre a locomoção no território nacional. Só que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Olha só, com o devido processo legal posso ser privado tanto da liberdade como dos meus bens. Ninguém será preso, essa é a regra. Mas se houver um flagrante delito, ou seja, o crime acabou de acontecer e qualquer um do povo ou autoridade policial prendeu a pessoa, ou até mesmo devido a um mandado de prisão temporária, mandado de prisão preventiva, que é essa ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Quero alertar o seguinte: essa prova, como eu já disse, é uma prova letra de lei. Então, ela vai tirar essa autoridade judiciária competente e vai colocar só autoridade competente. Está errado. Por quê? Qualquer servidor público é autoridade. Só que a única autoridade que tem poder para poder emitir uma ordem de prisão é a autoridade judiciária. Essa sim é competente. Ok? Liberdade de expressão. Olha, eu posso falar o que eu quiser. Pode. Só que nenhum direito é absoluto. O próprio inciso 9 fala que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. A gente vai lembrar agora do caso do STF, referente à censura, né, do site antagonista, por exemplo, foi muito criticada por causa da proteção que a Constituição dá à liberdade de expressão. Também aquela decisão de uma juíza contra aquele apresentador Danilo Gentili, também foi muito criticada em virtude dessa liberdade de expressão. Mas não há direito absoluto, meu amigo. Então, a própria Constituição ela garante o direito de indenização se houver dano moral ou dano à imagem. É livre também o exercício profissional. Qualquer trabalho, emprego ou profissão eu posso exercê-lo. Porém, se a lei estabelecer algum requisito, eu tenho que cumprir. Você quer ser guarda municipal? Bacana. Faça concurso de provas e títulos, seja aprovado em todas as fases e seja classificado dentro do número de vagas. Aí você vai ser guarda municipal. Quer ser advogado? Bacana. Faça a prova do OAB. Quer ser médico? Ok. Forme uma faculdade de medicina e se registre no CRM. A Constituição também assegura a liberdade de associação. Fala o artigo 17 que é plena liberdade de associação para fins lícitos. Contudo, eu posso me associar a qualquer associação, mas essa associação não pode ter caráter paramilitar. O que é caráter paramilitar? É aquela situação em que a associação ela é armada, as pessoas ela têm treinamento específico. Isso é uma associação paramilitar. Desde a redemocratização, a Constituição ela criou uma aversão a esse tipo de caráter paramilitar, seja de associação, seja de atividades. Então, por isso que ela veda essa associação. Tá vendo? Não há direito absoluto. Até o direito de associação ele é limitado. Segurança. Você vai ver vida, igualdade, liberdade. Agora segurança que eu estou tratando. Não sei se vocês perceberam. Vida, igualdade, liberdade e segurança. Essa segurança não é a segurança pública, como eu bem coloquei aí. Essa segurança é a chamada segurança jurídica. O que quer dizer segurança jurídica? É aquela garantia de que amanhã
Se eu fizer as mesmas coisas que eu fiz hoje, as mesmas consequências que eu tive hoje eu terei amanhã também. Isso é uma segurança jurídica. Você já imaginou se do dia para a noite mascar chiclete vira crime? Se do dia para a noite estudar vira crime? Isso aí não haveria nenhuma segurança jurídica. Essa segurança jurídica é uma certeza de que as minhas ações elas não serão penalizadas sem que haja uma lei, uma publicidade e que haja tempo também de eu me adequar a essa nova lei, a essa publicidade. Olha só, inclusive o princípio da anterioridade penal, ele está aí expresso aí nesse inciso, dizendo que não há crime sem lei anterior que o defina, e não vai haver também pena sem a prévia combinação legal. Ou seja, para que uma conduta seja considerada crime, tem que existir uma lei, e essa lei tem que ser anterior à conduta. Da mesma forma, para que uma conduta tenha uma pena, essa pena tem que ser por uma lei, e essa lei também tem que ser anterior à conduta. Entendeu? Tanto o crime quanto a pena tem que ser anterior à conduta. Fala também o inciso 40 que a lei penal não retroagirá, a não ser para beneficiar o réu. Olha que interessante. Se o cara está preso, por exemplo, por um crime que a pena é de 1 a 4 anos, amanhã a legislação muda e fala que esse crime terá a pena agora de 1 a 8 anos, por exemplo. Essa pessoa, ela não vai ser atingida por essa nova lei. Ela vai continuar cumprindo sua pena até 4 anos. Todavia, se a pessoa cumprir uma pena de 1 a 8 anos, ou de 8 anos de prisão, por exemplo, e vem uma lei posterior à conduta que a pessoa fez, posterior à conduta, posterior ao trânsito em julgado, que é o fim do julgamento, o encerramento do processo, e essa lei altera a pena para 4 anos, se essa pessoa já cumpriu 4 anos, ou cumpriu 5, ou cumpriu 6 anos, ela vai ser solta imediatamente. Isso que quer dizer que a lei retroagirá para beneficiar o réu. Tá vendo? A lei penal, a regra dela é não voltar para trás. Contudo, se ela beneficiar o réu, ou seja, trazer uma pena, fazer um fato que era crime deixar de ser crime. Lembra do adultério? Finado Mr. Catra aí, né? Enfim, a gente ouve falar, viu, gente? Eu ouço não. O adultério, ele foi crime um dia. Então, quem estava preso na época que o adultério deixou de ser crime, essa pessoa foi imediatamente solta. Isso aí que quer dizer que a lei penal não retroagirá a não ser para beneficiar o réu, seja diminuindo a pena, seja deixando a conduta de ser crime, enfim. Mas como eu disse, né, não há direito absoluto. Até mesmo esse direito de segurança jurídica, ele vai ceder espaço, por exemplo, para o decreto de estado de sítio, o decreto de estado de sítio é bem amplo. Ele vai falar que as garantias constitucionais ficarão suspensas enquanto a vigência do decreto do estado de sítio. Aí o decreto vai determinar quais garantias constitucionais terão sua limitação. Então, esse próprio inciso aí, que não cai no edital, não cai, eu só coloquei para poder explicar a segurança jurídica, esse inciso, esse artigo aí, ele dá margem para aquele entendimento de que não há direito absoluto. Então, todo direito da Constituição, todo direito previsto na Constituição, a gente tem que ter 2 pressupostos. Primeiro, ele não é absoluto. Segundo, se houver um outro direito, a gente tem que olhar qual dos 2 que vai prevalecer, quando esses 2 direitos se conflitarem. Isso aí é a ponderação que se chama, porque um direito às vezes vai ter que ceder para o outro prevalecer. Outra hora é esse da esquerda que vai prevalecer para o da direita, que vai reduzir seu alcance para o da direita prevalecer. Isso aí é o caso concreto que vai dizer. A lei não prejudicará também o direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Vocês vão perceber que os incisos não estão em ordem, mas é porque cada inciso, cada letrinha aí, cada enunciado, está colocado no seu tema devido. Isso aí para um fim de entendimento. Não vou conseguir tratar de todos os incisos, mas eu vou alocando o grupo de incisos para poder a gente tratar deles juntos, porque assim permite uma análise de um quanto com o outro. Fala também o inciso, esqueci esse número romano aí, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Olha só outro efeito da segurança jurídica.
O Poder Judiciário é que vai determinar se houve ou não essa lesão ou ameaça de direito, porque, aliás, melhor dizendo, a lei não vai poder proibir o Poder Judiciário de fazer essa apreciação. Então, a lei não vai poder prejudicar esse direito adquirido, ou seja, se eu tenho um direito adquirido, uma nova lei que amanhã começar a viger, essa lei não vai poder retirar meu direito adquirido, tampouco o ato jurídico perfeito. O que é um ato jurídico perfeito? Se eu vendi uma casa para outra pessoa, aí amanhã vem uma lei que fala que é proibida essa venda. Já era, já vendi. Isso aí que seria um ato jurídico perfeito. Finalizou, encerrado. Perfeito não é no sentido de é muito bonito, não. É de finalizado. E o direito adquirido, por exemplo, a aposentadoria é um caso que a gente pode citar. Quem já está aposentado não vai ser atingido pelas novas regras da aposentadoria. Por quê? É um direito adquirido. A pessoa já cumpriu aquele requisito pré-estabelecido. Isso aí seria o direito adquirido. E isso daí que dá origem à segurança jurídica. Esse direito constitucional previsto no caput do artigo 5º. E por fim assim, dos 5 direitos previstos, o direito à propriedade. Há um inciso específico, o inciso 22, que vai garantir o direito da propriedade. Mas não há direito absoluto, meu amigo. A propriedade ela deve atender à função social. O que é atender à função social, Cleiton? Olha, primeiramente, um imóvel urbano que não atende à função social. Sabe aqueles prédios no centro de Belo Horizonte, quem é de BH, lógico, abandonados, que de vez em quando encontram uma faixa assim, ó, essa propriedade está atendendo à função social. Isso aí é a função social. Prédio é para quê? Para se viver ou se comercializar algo, ou se exercer uma atividade profissional. O prédio está parado, abandonado, cheio de rato, gerando doença. Isso aí não está exercendo uma função social, meu amigo. Então, esse prédio pode ser desapropriado. Quer outro exemplo? Propriedade rural improdutiva. O cara tem aquele latifúndio de terra, só que só ocupa espaço. Só serve para poder ter rota de tráfico de drogas, por exemplo, ter plantação de maconha. Isso aí não está atendendo à função social, não. Nesse caso, inclusive, não é nem desapropriação, é confisco. Então a pessoa vai perder a propriedade. A lei estabelecerá o procedimento de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa, prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Quero atentar que, olha só, a gente tem que decorar. Infelizmente, no caso de não exercício da função social, o procedimento chama-se desapropriação, e essa desapropriação ela precede uma indenização justa e em dinheiro. Olha só a situação. Nesse caso aqui, a indenização será em dinheiro e prévia. Quando, Cleiton? Necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social. Agora temos um outro caso, que é no caso de... Opa, passou aqui. Iminente perigo público. Nesse caso de iminente perigo público, é uma situação de desastre, catástrofe. Brumadinho, por exemplo, infelizmente ocorreu, atuei no IML na época dos fatos, e muito triste. Enfim, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização posterior, e também se houver dano. Se, por exemplo, lá em Brumadinho, por exemplo, a gente utilizou uma escola particular, a faculdade ASA, aquilo ali é essa utilização por iminente perigo público. Só se houver dano que a administração pública vai ter que pagar. Fora isso, não paga nada. Por quê? Decorre desse princípio. Isso não é necessidade ou utilidade pública. É iminente perigo. Sabe o que é necessidade pública? É uma rua que tem que ser passada por uma avenida, pode ser útil, ou pode ser necessária mesmo, porque a ponte que tinha numa cidade, ela quebrou, então agora tem que criar uma nova rota alternativa. Então essa aí é a diferença de necessidade, utilidade pública e interesse social, de iminente perigo. Se for para desapropriação,
indenização prévia, justa e em dinheiro. Se for só para uso por iminente perigo público, indenização só se houver dano e posterior. Beleza? É garantido o direito da inviolabilidade do domicílio. Sim, ninguém pode entrar na sua casa sem você deixar. Inclusive, o consentimento do morador é uma autorização constitucional para entrar em casa. Você, guarda municipal, quando tiver lá devidamente investido nas funções, tá com suspeita, passou na rua, sentiu aquele cheiro de droga, é simples. Bate campainha. Bom dia, senhora. A gente está com a suspeita que tem droga na sua casa. Podemos dar uma olhada? A pessoa vai falar, pode. Ou talvez vai falar, não pode. Beleza. Mas geralmente a pessoa fala, claro que pode. Pode sim. Às vezes a pessoa nem sabe que tem droga lá, é o filho dela que está guardando. Consentimento do morador, você pode entrar, pode realizar a prisão em caso de flagrante. Então, olha só, eu falei do flagrante, não falei? Também, havendo flagrante, nesse caso é uma suspeita, você sentiu o cheiro. Mas, por exemplo, você da rua, você viu que tem alguém batendo em outra pessoa, tentando matar, isso é um flagrante delito. Você também pode entrar nessa casa. Ou senão, está acontecendo um desastre, desmoronamento do morro, por exemplo, inundação, isso é um desastre. Também te autoriza a entrar na casa. Para prestar socorro a alguém chega a notícia, por exemplo, que tem alguém passando mal dentro de uma casa, você pode entrar mesmo sem o consentimento do morador nessa casa. E por fim, durante o dia, por determinação judicial, você também pode. Nós mesmos, quantas vezes a gente vai fazer operação policiais civis, que eu falo, quantas vezes a gente vai fazer operação, marcamos 4h30 da manhã de chegar no local, lá no local de encontro, para a gente poder deslocar, 5:50 já estamos na porta da pessoa, deu 6 horas, entramos. Por quê? Temos uma ordem judicial para poder realizar essa invasão de domicílio. Tá vendo? Por que eu espero até 6 horas? Porque apenas nesse caso é que será permitido, e apenas nesse caso que será durante o dia. Seja flagrante, seja desastre, ou seja prestar socorro, e isso pode ser tanto o dia como a noite. É que nem fala, né? Entrar em domicílio dos outros é igual namorar com garota de escola. Primeiramente, você precisa do consentimento, não é verdade? Seja o consentimento do pai, o consentimento dela. Então, tendo consentimento, você pode namorar. Tendo consentimento, você pode entrar. Só que não para por aí. Caso você não tenha esse consentimento, vai ter que ser escondido. Ou seja, só no fim de semana. Flagrante, desastre, socorro. FDS, fim de semana. Se não for no fim de semana, meu amigo, só durante o dia. Mas aí durante o dia já vai ter que ter autorização. Autorização judicial. Ou seja, se não for, aqui ó, olha que legal, coloquei até a charge. Namorar garota de escola. Tá vendo? Namorar escondido, garota de escola. Violar domicílio é igual namoro de escola. Fim de semana, flagrante, desastre e socorro, pode em qualquer horário. Sem ser fim de semana, ou seja, flagrante, desastre e socorro, só por determinação judicial e durante o dia. Mas se eu tiver o consentimento dos pais, eu posso entrar qualquer hora. São as hipóteses de adentramento de domicílio. Consentimento do morador, flagrante, desastre, socorro e por determinação judicial durante o dia. Fim de semana, qualquer horário e, por ordem judicial, somente durante o dia. Bacana? Aí agora são as inviolabilidades previstas nos incisos do artigo 5º. Eu tratei da última, que foi o direito de propriedade, que aí eu tratei também da violabilidade do domicílio, que tem a ver com propriedade. E agora é garantido o direito da inviolabilidade, da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, que também acaba por ter a ver com a inviolabilidade do domicílio, que domicílio é a vida privada também. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização
por dano material ou moral decorrente dessa violação. Isso aí é um inciso que, por si só, ele já fala, não vou nem precisar de explicar muito não. Mas então, isso aí é o pressuposto de que é inviolável minha vida privada. Só que não há direito absoluto. Então, se eu violar esse direito, eu estou suscetível à indenização, mas eu também, dependendo da circunstância, eu posso violar esse direito. Olha aqui, ó. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Olha só, todo processo judicial, meu amigo, é público. Então eu posso ir lá no fórum e pedir para olhar qualquer processo que eu quiser. Mas para isso eu tenho que ter um número do processo, claro. Né? Isso aí é o mínimo. Para a secretária da vara lá achar, pelo menos. Né? Mas se esse processo não está por segredo de justiça, ou seja, ele não alguém não pediu para colocar ele em segredo para defesa da sua intimidade ou em razão de interesse social, eu posso ir lá e olhar qualquer processo. Tá vendo? O direito da minha intimidade sendo relativizado. Outra coisa também é minha casa. Eu já falei as hipóteses que o direito da intimidade da minha casa pode ser violado. Então não há direito absoluto. Outras hipóteses aí, ó. A violação da intimidade da vida privada por muitas vezes cede espaço para o direito à informação. E é verdade. Lembra daquele caso das biografias não autorizadas? De um lado tinham pessoas que queriam preservar sua intimidade. Do outro estava em jogo o direito à informação, o direito ao acesso à informação, o direito de ser informado, as garantias constitucionais da liberdade de informar, que também trata da liberdade profissional. Olha só que interessante esse debate. Estava em jogo a inviolabilidade da intimidade e, do outro lado, o direito à informação, porque o artista também tem aspecto histórico, né? Então tem direito de me informar dos aspectos históricos do Brasil, histórico, artístico, cultural. Também tem relação o direito da liberdade de profissão. O jornalista ele é um profissional. A profissão dele, inclusive, é regulamentada. Ele tem direito de dar acesso à informação ao público. Olha que ponderação de valores. Aqui no slide eu coloquei mais informações, mas é só para fins de entendimento desse direito à informação. Aqui está o julgado que se referiu às biografias não autorizadas. Julgado, gente, é tipo assim, o que foi decidido nesse processo. Esse processo é do Supremo Tribunal Federal. Está tudo escrito aqui, ó, vocês vão entender. Outro fato também, olha só, lei do mosquito. Não há na Constituição expressamente a autorização para a lei do mosquito, para a pessoa invadir o domicílio. Você, guarda municipal, futuro guarda municipal, por vezes, como eu já fiz diversas vezes, vai ter que entrar na casa dos outros sem autorização desse morador, quebrando portão, pulando muro, prendendo cachorro, dando tiro de taser em cachorro. Por vezes você vai ter que fazer isso, por causa da lei do mosquito. Na verdade, embora a Constituição não preveja, isso aí é um conflito de valores. De um lado eu tenho a vida privada, a intimidade, a violação à propriedade, a violação de domicílio. Do outro eu tenho o direito à saúde das demais pessoas, eu tenho relevante interesse social, eu tenho o direito o poder público, o dever do poder público de combater uma doença, uma epidemia. Então, na ponderação de valores, na ponderação de princípios, a violabilidade de domicílio cedeu espaço. Então, por isso que a lei do mosquito é constitucional, já foi decidido isso inclusive, e você pode, sem sombra de dúvidas, dizer na sua prova que a lei do mosquito não é prevista na Constituição, mas também não é proibido entrar na casa em virtude da lei do mosquito. Acredito que não vai cair isso daí. Como eu disse, letra de lei tem que ficar estritamente ao que está escrito no edital. Não cobra direito, cobra legislação. Mas enfim, é só uma informação para você ficar atento aí. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte. Também é o direito da informação que eu tinha dito. Inviolabilidade das comunicações. Bom, agora nós vamos dar uma pausa. O vídeo está chegando próximo aos 40 minutos. E
A partir desse ponto aqui, eu vou continuar, ok? Até a próxima aí. Espera um pouquinho.